Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Zuliani e eu sou professora da Engenharia e da Administração aqui do Mackenzie de Campinas. Eu sou bacharel e mestre em Física Biomolecular pelo Instituto de Física de São Carlos da USP. Estou finalizando meu doutorado pelo Hospital Sírio-Libanês e tenho pós-graduação em Big Data Analytics pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tive uma empresa também durante a graduação, como eu coloquei aqui embaixo para vocês, chamava-se BIT, e é uma das possibilidades que vocês têm aqui no Mackenzie, com a nossa incubadora e com os incentivos que vocês têm à inovação e ao empreendedorismo. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Então, o que é, para que serve, como que vivem e do que se alimentam essas máquinas. Quando nós falamos, então, de inteligência artificial, há uma grande diferença entre ela, a aprendizagem de máquina, que é o machine learning, e o deep learning. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a diferença entre esses aspectos para que vocês consigam aprender um pouquinho mais ao longo desse vídeo, certo? Quando nós falamos de inteligência artificial, então ela começou-se a falar de inteligência artificial em uma conferência em Dartmouth, nos Estados Unidos, em 1956. E quando começou-se a entender o que era inteligência artificial e as suas possibilidades, esperava-se que o robozinho Wall-E fosse criado, né? Então, uma inteligência artificial genérica. O que a gente consegue fazer hoje, mais de 60 anos depois, é uma inteligência artificial ainda limitada. O que isso quer dizer? Que consegue analisar, né, e ter características de algumas facetas da inteligência humana. Então, análise de padrões, reconhecimento facial, os próprios carros autônomos. Mas hoje nós ainda não conseguimos, né, não temos a expertise para uma inteligência artificial considerando todas as facetas que envolvem o ser humano e as suas características, certo? Quando a gente fala de machine learning, é como a máquina aprende, certo? É de onde vem a inteligência dessa máquina. Então, na verdade, ela é a prática de usar algoritmos para coletar dados, aprender com eles e fazer uma determinação ou uma predição com relação a alguma coisa. Então, a aprendizagem de máquina é como eu monto a inteligência que vai ser a nossa inteligência artificial, certo? Um exemplo muito clássico e bem simples da gente entender são os e-mails. Então, por exemplo, quando um e-mail entra na minha caixa, eu sei se ele é spam ou não spam automaticamente. Isso é um algoritmo, certo? Que é gerado a partir de um banco de dados em que se sabe quais são as principais palavras-chave que caracterizam um e-mail que é spam ou não spam. Então, a partir de uma aprendizagem de máquina, certo? Eu consigo determinar um algoritmo, a minha máquina aprende e, a partir disso, utiliza-se a caracterização de um spam ou não spam automaticamente, sem que ninguém precise ficar filtrando, né, se um e-mail é spam ou não spam. Imagine se isso acontecesse para bilhões de e-mails que são enviados ao longo do dia, o trabalho que esses profissionais teriam, certo? Então, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, ela vem também para nos auxiliar nos processos, né, automatização e tomadas de decisão, tá bom? Então, como que são feitas, né, essas aprendizagens de máquina? Então, trata-se de um processo, certo? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que nós temos e aonde a gente quer chegar. Se eu não sei qual é o meu problema, se eu não sei o que eu tenho de informação, a gente não consegue casar as duas coisas. E para isso, para que eu consiga entender aonde eu quero chegar, eu preciso saber o que eu tenho e para isso eu preciso de dados. Como assim dados? Se eu quero, por exemplo, analisar se um e-mail ele é spam ou não spam, eu preciso ter dados do que configura um e-mail spam. Sejam palavras-chave, sejam características próprias daquele e-mail que vão conseguir fazer com que, a partir de uma análise, né, de aprendizagem de máquina, esse e-mail, então, ele seja caracterizado em spam ou não spam. Então, os dados, eles são extremamente importantes para nós que trabalhamos com ciência de dados e com aprendizagem de máquina, certo? Quando nós falamos de dados, pessoal, a gente pode ter dados que são estruturados, que são aqueles que vêm lindos, maravilhosos, dispostos em uma planilha do Excel, por exemplo, e os dados que são não estruturados, que hoje caracterizam a maioria das informações que a gente recebe, seja um arquivo PDF, um arquivo de áudio, vídeo, e as nossas redes sociais. Então, posts no Twitter, no Facebook, caracterizam
os dados que são não estruturados, certo? A partir do recebimento e da coleta desses dados, é necessário que seja feita uma integração. Muitas vezes, eles vêm de diversas formas, de diversas fontes, e é necessário integrá-los, transformar em uma coisa consolidada, em algo que seja único, para que fique fácil de analisar, certo? Posteriormente, é feita uma seleção. Como assim uma seleção? Muitas vezes, as variáveis que são apresentadas podem não responder propriamente o meu problema. Por exemplo, para caracterizar um e-mail como spam ou não spam, será que é necessário a idade da pessoa que tem aquele e-mail? Ou então o nome dela? Provavelmente não. Então, essa variável ela pode ser excluída, certo? Para que a gente reduza o número de variáveis e consiga analisar de uma melhor maneira os nossos dados. Depois, a gente pode fazer uma limpeza desses dados. Como assim? Tem dado que está errado, tem dado que tem ponto ao invés de vírgula, então é necessário fazer uma limpeza, tem dado que tem comentário, né, que a gente depois não consegue analisar. Então, esses processos de integração, de seleção dos dados, de limpeza e um prévio processamento são os primeiros passos para que a gente consiga ensinar a nossa máquina para que ela consiga desenvolver para nós partes que podem ser automatizadas, certo? O pré-processamento, ele é muito importante porque quando a gente vai gerar um modelo, nós não geramos um modelo logo de cara. A gente precisa analisar previamente o que está acontecendo com aquele meu conjunto de dados para que num segundo momento, então, eu possa gerar o modelo, certo? E a máxima, pessoal? Garbage in, garbage out. Se eu tenho dados que são ruins, se eu não faço essas primeiras análises, vai sair para mim dados que também são ruins e um modelo gerado que são ruins. Como assim? Aqueles e-mails que são spams, eles podem ser considerados não spams ou vice-versa, se eu não fizer uma boa análise de dados previamente. Beleza? Então, posteriormente a essa coleta e toda essa integração, limpeza e pré-processamento, a gente passa para a determinação dos modelos. E o que são esses modelos? Existem dois tipos básicos. É claro que existem muitos outros, mas aqui eu vou falar dos principais. Existem os algoritmos que são supervisionados e os não supervisionados. Os supervisionados são aqueles que apresentam um rótulo na sua definição. Como assim? Em uma tabela, certo? Em um dado estruturado, eu já sei previamente se aquele e-mail ele é spam ou não spam, por exemplo. E aí eu posso aplicar um algoritmo de classificação ou de regressão, seja ela linear, multivariada ou logística, para quê? Para que quando cheguem novos e-mails, eu consiga separar em spam ou não spam, certo? Quando nós não sabemos o que esperar do nosso conjunto de dados, então nós não temos um rótulo, a gente utiliza os algoritmos que são não supervisionados. E um exemplo é a clusterização. Então vamos supor que eu tenha várias imagens de diferentes flores, certo? Então que eu tenha margaridas, que eu tenha, enfim, diferentes tipos de flores. E eu não sei, eu não tenho um rótulo especificando qual que é cada uma dessas flores. Então, eu posso fazer um algoritmo que a gente chama de clusterização, de forma a aproximar, né, as imagens que são semelhantes e, a partir delas, conseguir, então, analisar qual que representa cada um desses agrupamentos. Então, veja só, quando a gente aplica o algoritmo de clusterização, eu tenho uma aproximação de grupos que são próximos, certo? E aí eu consigo analisar com uma maior acurácia, né, com maior nível de detalhes, o que está acontecendo com aquele meu conjunto de dados. Além desses algoritmos, nós temos ainda o trabalho com análise de sentimentos. O que é isso? As empresas hoje, elas recebem muitos comentários sobre seus produtos, se estão bons, se estão ruins, se estão atendendo o mercado, vindos de diversas fontes, de diversas bases não estruturadas. Então, a análise de sentimentos, ela é bastante importante porque ela permite, a partir de uma análise de palavras, avaliar se aquelas pessoas que enviaram mensagem, por exemplo, tiveram, né, um aspecto, uma característica positiva, então deram pontos positivos ou negativos com relação aos produtos. Então, para essas áreas, é extremamente importante
que se faça análise de sentimentos. Isso é feito no Facebook, no Instagram, no Twitter e em diferentes, no LinkedIn, em várias outras redes sociais. Uma vez que são feitas essas análises de aprendizagem de máquina, então interpretam-se os resultados. E aí isso cabe ao cientista de dados, a interpretação dos resultados para poder consolidar a técnica. Nós nunca conseguimos consolidar a técnica no primeiro momento. Exige-se muito esforço, vários processamentos, até que se chegue no modelo adequado para dizer que aquela técnica está boa. Então, por exemplo, pode acontecer da gente receber um e-mail que não era spam e caiu na caixa de spam? Pode, mas à medida que os algoritmos de e-mails foram ficando mais acurados, à medida que a técnica foi sendo consolidada, a gente recebe cada vez menos esse tipo de erro, certo? E a máxima, né, pessoal? Se eu treino meus dados de uma forma ruim, né, eu vou gerar um modelo ruim. Então, é muito importante esses primeiros passos antes de se gerar o modelo. E o que a gente pode fazer com as imagens, né? As imagens, pessoal, utiliza-se muito o conceito de deep learning, que é a aprendizagem profunda. Então, a diferença entre machine learning e deep learning é que o machine learning, ele utiliza de equações já previamente estabelecidas. O Deep Learning, ele já faz análise de padrões. Então, um grande exemplo é o Google Tradutor. A partir de análise de padrões, né, do que é de se esperar que aquela palavra represente em outras línguas, por exemplo, ele consegue fazer a tradução. Da mesma forma, o trabalho com imagens pode ser feito utilizando o Deep Learning. Então, o Deep Learning, ele serve, e aí tem até um gatinho aqui do lado, deixa eu pôr aqui a minha câmera para cá, porque o primeiro reconhecimento de imagem que foi feito foi de um gatinho. Então, o processo é justamente esse. Eu coloquei aqui uma flor, desconstrói-se essa flor, essa determinada imagem, né, em vários bloquinhos, então coloca-se pedacinhos, né, dessa flor, certo? Para que eu consiga treinar o meu modelo, para que ele reconheça que aquele determinado pedacinho que eu selecionei faz parte de uma flor. E isso a gente costuma chamar também de redes neurais artificiais. Então, por que redes neurais? Porque parece muito com um neurônio, né? Se assemelha muito a um neurônio do corpo humano, certo? E aí a gente chama de redes neurais por conta desse padrão aqui, né? Então, eu tenho aqui vários inputs daqueles pedacinhos de flor que eu havia colocado, e aí a partir disso, existem várias camadas, que é o que a gente chama de redes neurais, né? Ou aprendizagem profunda, para que o meu modelo consiga reconhecer alguns padrões. Então, ele consiga identificar, num primeiro momento, né, que foi o nosso exemplo, diferentes tipos de flores, ou então diferentes tipos de placas de trânsito, ou então, como foi feito no primeiro caso de Deep Learning, né, de aprendizagem profunda, o reconhecimento de que um gato era realmente um gato, certo? As principais linguagens de programação utilizadas são tanto o R, que é muito utilizado na linguagem acadêmica, né, do ponto de vista acadêmico, e o Python, que tem sido muito utilizado hoje pelas empresas. E aí eu faço a pergunta, né? O que é necessário para ser um cientista de dados? É necessário conhecer muito de matemática e estatística, ter conhecimento de engenharia, né, da parte técnica, de ciência da computação e também de business. Então, é a integração desses três conhecimentos. E aí existem vários exemplos, né, de aplicação do machine e do deep learning. A Google, por exemplo, em uma das suas ramificações, né, da área da saúde, conseguiu, por meio de reconhecimento de padrões de regiões tumorais, analisar lesões em conjunto com os médicos responsáveis pela análise do câncer de mama. Então, foi um grande avanço para a ciência no reconhecimento de imagens que muitas vezes, né, esses profissionais não conseguem identificar, por serem regiões de difícil avaliação.
e que por meio da técnica de Deep Learning, de reconhecimento de imagens, isso foi possível. E nós temos vários outros casos, né? Por exemplo, a predição se o paciente ele vai ter, num determinado momento, recidiva de câncer ou não. Então, hoje existem vários artigos nesse sentido. O próprio IBM Watson, que auxilia nesses processos, tanto de tomada de decisão, quanto agora, por conta da pandemia de Covid, nós percebemos vários insights com relação à inteligência artificial, seja no reconhecimento de regiões, né, que tinham mais ou menos quantidade de pessoas com Covid, formas de tratamento, vacinas que podem ser né, ter um primeiro momento de realização, né, com o auxílio da inteligência artificial. E muitas empresas, né, pessoal, nós temos hoje a Tesla, a Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Nubank, Creditas e tantas outras empresas que têm trabalhado com aprendizagem de máquina e inteligência artificial em seus processos, na melhoria de seus produtos e no auxílio à tomada de decisão baseada em dados. E uma curiosidade, né? O Boticário criou no ano de 2019 o primeiro perfume feito com a ajuda de inteligência artificial. Então, para vocês verem que ela está no nosso dia a dia e que ela faz parte, sim, né, da nossa realidade, seja na internet das coisas, nos processos de cidades inteligentes, na indústria e na Farma 4.0, apresentando diversos impactos. Um deles são os dilemas éticos e morais que vocês podem encontrar na página do MIT. Um grande exemplo é para os carros autônomos. Vamos supor que esse carro autônomo ele esteja em uma encruzilhada e ele tenha dois caminhos a seguir. Em um caminho, ele pode atropelar uma família e no outro ele pode atropelar um cachorro, por exemplo. Então, são alguns questionamentos que essa Moral Machine ela faz para que a população responda, para que isso também seja utilizado no processo de tomada de decisão com relação aos carros autônomos. E a LGPD, né, pessoal, tão importante hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, no nosso cenário, em que protegem os dados dos cidadãos, das pessoas que estão nas redes sociais, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a tirinha para vocês verem. Venham para o Mackenzie, aprenda, aqui vocês vão aprender sobre indústria 4.0, Farma 4.0, inteligência artificial, machine learning e todas as denominações tão importantes hoje no mercado atual. Então, venham para o Mackenzie e um grande abraço da professora Mariana. Tchau, tchau.